Urgente, bombástico, explosivo. Veja o plano cabuloso que Lula tinha orquestrado para fugir do Brasil, para não ser preso pela Lava Jato em 2016. E quem revelou isso daqui foi nada mais, nada menos do que o jornaleco. A Veja, E vocês precisam saber qual foi a decisão que a Mira Leitão, aquela socialista comunista de carteirinha, criou contra o Bolsonaro agora. Vocês não vão acreditar, tá? Deixa o like, comenta, compartilhe, se inscreva no canal. Vou revelar para vocês aqui na íntegra o plano cabuloso do Lula, viu? Não é para amadores, viu? Olha só, Lula tem plano secreto para evitar prisão, pedir asilo à Itália. O ex-presidente e aliados estudam requerer que o país europeu receba como perseguido político. Itália foi escolhida porque sua família tem dupla cidadania. Numa crise que já revelou tramas e enredos antes imagináveis, nada mais parece capaz de provocar surpresa nem espanto. E, no entanto, surpresa e espanto insistem em aparecer. Nos últimos dias, Veja apurou o fio da meada que leva a um plano secreto destinado a tirar o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do Brasil, caso sua prisão seja decretada. O plano prevê que Lula pedirá asilo a uma embaixada, de preferência da Itália, depois de negociar uma espécie de salvo-conduto no Congresso, que lhe daria permissão para deslocar-se da embaixada até o aeroporto sem ser detido, e do aeroporto voaria para o país do asilo. A cronologia do plano, de acordo com os detalhes que Veja conseguiu levantar, pode ser resumido como se segue. Domingo, 6 de março, sobre o impacto da 24ª fase da Operação Lava Jato, na qual foi levado coercitivamente para depor a Polícia Federal, Lula reuniu seus principais conselheiros. Ali debateram duas alternativas. A primeira era uma intervenção no governo de Dilma Rousseff, com Lula assumindo de fato o comando do país, como se tentou fazer com uma nomeação para a Casa Civil. A outra era uma solução mais drástica, sugerida por conselheiros para os quais o problema não era apenas político. Lula deixaria o Brasil de tal modo que pudesse se apresentar como vítima de uma perseguição política. Sugeriram 4 opções de destino: Cuba, Venezuela, França e Itália. Segundo a cúpula do PT, com base na discussão do dia anterior, destacou um emissário para sondar o regime cubano sobre o nível de proteção que Lula receberia de Havana caso se asilasse ali. A Venezuela foi logo descartada da lista em razão de sua instabilidade política. França e Itália continuaram no horizonte. As sondagens se prolongaram por 4 dias, até que na quinta-feira, 10 de março, os promotores do Ministério Público, numa atrapalhada jurídica, pediram a prisão preventiva de Lula. O ambiente ficou pesado e as negociações ganharam mais tração. Quarta, 16, enquanto o país ouvia as gravações da conversa telefônica entre Dilma e Lula, na qual a força-tarefa da Lava Jato colheu indícios de que os dois agiam para obstruir a justiça, uma sondagem desenrolava-se a 15 minutos do Palácio do Planalto, na Embaixada da Itália. O embaixador daquele país, Rafael Trombetta, promovia um jantar para 40 convidados, entre eles aliados do ex-presidente, com atuação destacada no mundo jurídico e no Congresso. Em determinado momento do Converscote, Trombetta teve uma conversa franca e reservada com os emissários do ex-presidente. Foi perguntado sobre possível desdobramento caso Lula se refugiasse no prédio da embaixada italiana e desse prosseguimento ao pedido de asilo político. Trombetta prometeu estudar as consequências. Procurado por Veja na semana passada, o embaixador Trombetta repassou o telefone a seu chefe de gabinete, Alberto Labella, que se assustou ao ser perguntado sobre o plano de asilo para Lula. Disse Labella: "Isso foi uma conversa particular do embaixador. Não sei o que dizer. O ministro Lula está no país? Acho difícil essa saída." Manhã de sábado 19, um dia antes, o ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal suspenderá a posse de Lula como ministro da Casa Civil, numa decisão que caiu como uma bomba no PT. Como havia perdido o foro privilegiado e seu caso voltaria às mãos do juiz Sérgio Moro, em Curitiba, Lula passava novamente a correr o risco de ser preso preventivamente a qualquer momento. Lula resolve envolver-se pessoalmente no plano que até aqui vinha sendo tocado sem a sua intervenção direta. Lula quis detalhe do assunto, perguntou como deixaria o país sem ser capturado pela Polícia Federal, como seria o contato com as autoridades estrangeiras e quais seriam os desdobramentos para sua família. Noite de sábado 19, diante dos questionamentos de Lula, um pequeno grupo de advogados e políticos reúne-se no endereço nobre de Brasília e detalhou de modo mais concreto o plano de emergência. Mesmo sem contar ainda com a resposta do embaixador Rafael Trombetta, o grupo decidiu que a melhor opção era realmente a Itália. O fato de a ex-primeira-dama Marisa Letícia ter cidadania italiana e de o direito de ser extensivo aos filhos igualmente investigados na Lava Jato facilitava as coisas. Na reunião, os conselheiros debateram um roteiro jurídico para que o ex-presidente pudesse ser autorizado a deslocar-se da embaixada em que viesse a ser
asilar até o avião em que partiria para o exterior. Ficou acertado que seria necessário uma saída negociada com as principais forças políticas de oposição, já que o salvo-conduto teria de ser previamente aprovado pelo Congresso. A missão política foi delegada ao advogado Sigmaringa Seixas, ex-deputado do PT, e ao ex-ministro Nelson Jobim, que tem bom trânsito junto a diversos partidos do PMDB. O primeiro a ser procurado foi o presidente do Senado, Renan Calheiros. Em seguida, acionou-se o ex-ministro Moreira Franco por sua proximidade com o vice-presidente Michel Temer. Então, tá aí, gente. Então, na verdade, quem tinha um plano cabuloso para fugir do Brasil e não ser preso era Lula. É aquilo que eu disse e volto a repetir. Acusem eles daquilo que eles são. Então eles estão aí com essas narrativas aí, alegando que Bolsonaro foi dormir na embaixada por 2 dias, porque Bolsonaro estaria com um suposto plano para fugir do Brasil. Mas, na verdade, quem estava com esse plano para fugir do Brasil e não ser preso pela Lava Jato era mesmo o Lula. Gente, agora vocês estão entendendo, né? Acusem eles daquilo que eles são. E lembrando que Bolsonaro, ele foi dormir na embaixada por 2 dias, mas ele convocou a população brasileira para se manifestar, né, na Avenida Paulista, dia 25. Como um presidente do Brasil vai querer fugir do Brasil, sendo que ele convocou a população brasileira para comparecer na manifestação do dia 25? Alguém poderia me responder isso? Agora vamos falar da Miriam Leitão, né, aquela comunista socialista de carteirinha, né? O que está acontecendo com o Brasil é nada mais, nada menos do que vícios processuais, um atrás do outro, olha só. E cadê o projeto abuso de autoridade? Moraes revoga cautelares de mendigo absolvido do 8 do 1. Morador de rua ficou preso por 11 meses, mesmo sendo inocente. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, STF, revogou as medidas cautelares de Geraldo Silva, em virtude da absolvição do morador de rua, pelo 8 de janeiro. Silva ficou detido 11 meses na Papuda, mesmo sendo inocente. O mendigo foi à manifestação apenas por curiosidade. Diante do exposto, revogo as medidas cautelares anteriormente impostas em desfavor de Geraldo da Silva, determinou Moraes. Oficie-se imediatamente, com cópia desta decisão, ao juiz da Vara de Execuções do Distrito Federal para adoção das providências cabíveis, ciência da Procuradoria-Geral da República. Em depoimento, Geraldo Silva afirmou não ser bolsonarista, pois nem sequer teria como votar, devido ao seu título de eleitor estaria irregular. Ele contou ter ido à esplanada dos ministérios para ver o que estava acontecendo. Não só ele, como várias outras pessoas, Uber, várias outras pessoas passaram lá, né? E aí começou aquelas bombas de lacrimogêneos, e muitas pessoas se abrigaram lá dentro da esplanada, né, lá dentro do Congresso, do Senado, até no STF, e teve uma senhora aí com 71 anos de idade, uma senhora com 71 anos de idade, e aconteceu a mesma coisa que ela foi se abrigar lá, e aí, né, por causa do cheiro forte lá, dos gases, essas coisas, e aí ela recebeu uma sentença do ministro Alexandre de Moraes há 17 anos. Ela está com um monte de problemas, né, delicados na sua vida, cheia de doença. O caminhar da carruagem ela não vai durar nem daqui 5 anos, 10 anos, quanto mais 17 anos. Agora, isso aqui é grave, gente, gravíssimo, viu? Cadê o projeto abuso de autoridade? Porque foi assim, o STF em 2017, eles baniram a prisão em segunda instância. Então, quer dizer que todo político que fosse investigado por cleptocracia e bandidolatria, embora que depois que Lula assumiu o governo, você não vê mais essas investigações da Polícia Federal, né? Ele só pode ser preso depois de todo o trâmite ser julgado. Né? Ele recorrer todo o trâmite, na primeira, na segunda, na terceira instância, só depois de ter esgotado todos os trâmites, aí que ele poderá ser preso. Mas esse rapaz aqui foi preso sem ter prova, como muitos estão presos lá. Isso aqui cabe processo através do projeto abuso de autoridade, viu? Indenizações, um monte de coisa, viu? Um monte de... A Miriam Leitão passou de todos os limites que vocês possam imaginar. Olha só, olha só. Miriam Leitão diz que Bolsonaro descumpriu ordens porque ir na embaixada de outro país é sair do país. Veja o vídeo. Meu Deus do céu. Não, ela passou de todos os limites, olha só. Primeiro, o seguinte, o lugar pela Convenção de Viena, o local onde está uma embaixada é território estrangeiro. É por isso que tem essa inviolabilidade. Então, ali é território húngaro.
Então ele descumpriu a ordem de que não saísse do país. Aquilo é uma forma de sair do país. Essa é uma questão. A outra questão é que é natural que a embaixada da Hungria ou qualquer outra embaixada dê asilo. Asilo é um direito internacional. Se ele foi lá pedindo alguma coisa, pediu para permanecer ali, negar é que é ruim dentro até dessas convenções, da ideia de que asilo é um direito que todos têm. Né? Mas ele não está sendo perseguido, portanto não é um perseguido político, é uma pessoa que tem que prestar contas à justiça. Isso é uma outra discussão. A pessoa que recebe o embaixador húngaro, ele não tem que discutir as motivações. Essa é uma questão importante. Outra é que ele ficou um pouco e desistiu, né? E saiu, mas aquilo é realmente um pedido de abrigo naquela embaixada. Então ele tem 48 horas para explicar, e tomara que ele não faça pouco da inteligência dos brasileiros, porque explicar que eu gosto de passear em embaixadas, ficar lá uns dias hospedados, porque para falar com outro país você não precisa de falar com nenhum outro governante, indo para a própria embaixada e se hospedando, travesseiro, pizza, entendeu? Não existe. Então, assim, o que a defesa de Bolsonaro tem que fazer ser mais transparente e não criar uma ideia de que uma resposta como essa que o ex-presidente deu faz algum sentido. Isso ofende a nossa inteligência. É quase um deboche, né? Não, deboche é você, viu, Miriam Leitão? Deboche é você, comunista, socialista, que deu muito trabalho no tempo do regime militar, viu? Quem lê os livros, quem lê as matérias a respeito dessa fiozinho de ouro aqui, se a gente pode chamar de fiozinho de ouro, viu, meu filho? Essa daqui deu trabalho, viu? Ela, Dilma Rousseff. Agora eles estão dizendo que Bolsonaro desistiu, ficou 2 dias lá, desistiu. Para com isso, Miriam Leitão. Bolsonaro, ele tinha um compromisso com a população brasileira no dia 25 de fevereiro. Ele convocou a população para se manifestar, né, a sair às ruas no dia 25 de fevereiro, lá na Paulista. Como o presidente Bolsonaro, né, estava aí com esse suposto plano para pedir asilo na embaixada, sendo que Bolsonaro tinha convocado a população para estar lá na Avenida Paulista no dia 25 de fevereiro, onde compareceu milhões de pessoas, tanto presencialmente lá na Avenida Paulista, como online. Deu mais de 100 e tantos milhões de pessoas assistindo vídeos nas redes sociais. E agora você vem falar aí que Bolsonaro, né, o que Bolsonaro fez na embaixada foi uma trama que Bolsonaro estava querendo orquestrar para pedir asilo na embaixada. Para com isso, Miriam Leitão. Se Bolsonaro tivesse esse interesse de querer ir para outro país, Bolsonaro nem no Brasil tinha voltado. Ou você esqueceu, Miriam Leitão, que Bolsonaro ficou 3 meses lá nos Estados Unidos? Ele poderia ter emendado. E outra coisa, Miriam Leitão, você vem falar que o que está acontecendo com Bolsonaro não é uma perseguição política? É uma perseguição política sim, Miriam Leitão. Fala para nós pelo menos um inquérito do STF contra um desses partidos comunistas ligado ao PT. Pelo menos um inquérito ligado, né, do STF contra o governo Lula. Não tem nenhum inquérito do STF. Veja os inquéritos que eles abriram quando o presidente Bolsonaro era presidente do Brasil, lá no STF. Era inquérito que não acabava mais, gente. Não acabava mais. Olha o tanto de prisões que eles fizeram só com a ala conservadora. Esses petistas comunistas, esses invasores de terra, sem terra, CUT, né, que invadiu Brasília, quando o Michel Temer era presidente de Brasília, quebrou tudo, botou fogo em tudo. E lembrando que naquela época lá, mais de 35 militantes petistas comunistas invadiram lá e só não entraram lá e fizeram pessoas de refém porque o exército teve que agir, né? O presidente Michel Temer ativou uma GLO naquela época. E agora vem falar que Bolsonaro queria fugir do Brasil, se hospedando nessa embaixada por 2 dias. Para com isso, gente, já tá ficando feio. Já criou um monte de narrativas contra Bolsonaro, dizendo que Bolsonaro tinha cometido crime com a baleia, dizendo que Bolsonaro pegou joias, dizendo que Bolsonaro foi o culpado da Marielle, a rachadinha. Nossa, é tanta coisa que eles criaram contra Bolsonaro, sem pé e sem cabeça. Eles passaram de todos os limites já.